Olá! Bolsonaro insulta repórter da Folha de São Paulo. Petroleiros dizem que irão recorrer da decisão do ministro do TST e greve continua. E uma colisão entre dois trens no metrô do Recife deixa dezenas de feridos e paralisa a linha Centro. Essas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. E estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Judite já veio aqui pra cima. Gente, que calor! Meu Deus do céu! É um calor imenso que está dentro desse estúdio. Tanto que, eu nem coloquei a minha camisa, né? Eu estou com camiseta, porque é impossível estar no nosso estúdio, infelizmente. Não tem ar-condicionado ainda, né? Precisamos de um patrocinador que queira nos patrocinar aqui pra gente conseguir colocar um ar-condicionado no nosso estúdio. Como está calor... Hoje, infelizmente, não deu. Aí a gente ligou um ventilador aqui e vamos seguir. Até a Judite está aqui com calor, coitadinha. Né? Mas vamos então avançar o programa, porque se eu estou com calor, você em casa, pelo menos quem está na cidade de São Paulo também deve estar com calor. E vamos então... Gente, eu vou abrir a edição dizendo o seguinte. É incrível como que o nosso presidente da República ele tem uma capacidade incrível de toda semana fazer alguma coisa. Né, que chama atenção e é uma coisa assim, execrável, para não dizer um nome muito sujo aqui. Né? Daqui a pouco eu vou comentar sobre o caso do Bolsonaro que ofendeu, insultou uma repórter da Folha de São Paulo. A gente já vai falar um pouco sobre isso aí, que foi o destaque de hoje. Né? Mas vamos lá. A Comissão de Ética da Presidência arquiva a denúncia do Fábio Van Gaalen. Esse nome dele, que a Comissão de Ética, né? Esse cara aqui, vamos mostrar aí, gente? Vamos mostrar aí, ó. É esse cara aqui, ó. Esse cara aí que é o nosso... ele é o chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social, a SECOM. Sabe aquela denúncia que o pessoal estava comentando acerca de que ele é um dos sócios de uma produtora que recebe valores de emissoras de televisão, que tiveram a sua verba governamental aumentada... E tal. Então, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República decidiu não abrir investigação sobre o chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social. Ele foi denunciado por ser acionista, né, como eu acabei de falar, de uma empresa que presta serviços a algumas emissoras e agências que mantêm contratos com o governo, como revelou, na época, a reportagem da Folha de São Paulo. Né? Eu lembro que eu comentei, não aqui no Fato Brasil, porque nós estávamos naquele processo de férias ainda, lembra? E aí a gente não estava tendo o Fato Brasil. Mas eu lembro que eu comentei que não ia dar nada. E é verdade, não deu nada. Né? Mas é realmente muito estranho. Né? A ligação do secretário com uma empresa, tudo bem que ele afirma que ele se desligou da empresa, que embora seja acionista, ele se desligou da empresa. Né? Mas é muito estranho porque justamente as empresas que estão, as emissoras de televisão e as agências são as que mantêm o contrato e que também houve um toma lá da cá ali, né? na porcentagem de publicidade governamental, que isso é um grave problema, na minha opinião. Porque, na verdade, não só desse governo, aí eu vou ser injusto falar que é só o governo Bolsonaro, mas desde que nossa redemocratização aconteceu, a verba publicitária governamental tem sido um problema para nossa mídia. Por quê? Porque, às vezes, ela acaba agindo como um cala-boca. Exatamente, como um cala-boca para veículos de comunicação. E aí explodiu essa questão aqui, né? E agora, como ninguém... Enfim, não incomodou, né? Afinal, tá tudo bem do jeito que está. Não incomodou também o veículo de comunicação de grande porte, que tal. Como não incomodou ninguém, então está sendo arquivado. Como eu disse, não ia dar em nada. Eu acho que, no mínimo, deveria haver uma investigação mais séria sobre esse caso. No mínimo. Afinal, não é a casa da mãe Joana e é com dinheiro público que a gente está lidando, né? E olha só, uma MP... Aliás, desculpa, o Ministério Público, uma MP,
o Ministério Público pede um novo exame em corpo do miliciano Adriano de Nóbrega. Lembra que nós conversamos ontem? Pois é, o Ministério Público da Bahia solicitou nessa terça-feira à Justiça da Esplanada, né, um pedido de antecipação de prova no caso do Adriano Nóbrega, com a realização de um novo exame de necrópsia do corpo do ex-capitão do BOPE. O objetivo, segundo o Ministério Público, é esclarecer dados até o momento obscuros, entre eles a trajetória dos tiros. Né? Eu tinha comentado sobre isso ontem, que estava liberado para cremar o corpo, lembra? Eu fiz uma crítica acerca desse assunto ontem, né? E o miliciano estava foragido, já havia mais de um ano, e foi morto durante uma operação policial no último dia 9, em um sítio na zona rural da cidade de Esplanada, na Bahia. Né? Então a gente vai continuar acompanhando o caso que está se desdobrando, porque existem suspeitas, né? Aliás, né, a suspeita maior é de que seja uma queima de arquivo envolvendo a família Bolsonaro e as milícias do Rio. Então, por isso que tem que ser investigado. Por envolver o presidente da República, é que tem que ser investigado mesmo. Porque se for provado que existe alguma ligação entre isso, morte de Marielle, entre outros crimes da milícia do Rio e o presidente, algo tem que ser feito, né, gente? Então, por ser o presidente... Agora, se o presidente é inocente, ele deveria ser o primeiro que deveria estar incentivando uma investigação mais apurada. Mas toda vez que é perguntado do caso, tá aí, ou não fala nada, ou faz um monte de piada escrota, ou ofende jornalista, que é o que aconteceu hoje, né? Não sobre esse caso em excepcional, mas sobre outros casos, quando qualquer jornalista vai perguntar para qualquer um do governo, né? Principalmente o presidente. Então a gente vai ficar acompanhando esse caso para ver o que está acontecendo. E você, o que você acha dessa situação? Você acha que é um arquivo sendo queimado, ou você acha que o presidente não tem nada a ver com isso, nem a família dele? O fato de ter condecorado esse cara há 15 anos como um herói, mesmo quando ele estava envolvido já na milícia. O que você acha sobre isso? Para mim é muito estranho, mas eu quero saber também o que você acha sobre isso, se é ou não é, né? No mínimo estranho, para não dizer outra coisa, né? E, gente, ó, vamos falar rapidinho. Nosso programa hoje está bem curto. Essa terça-feira, uma terça-feira bem dinâmica e tudo mais. Mais uma vez eu agradeço demais o carinho da sua audiência, a todos que estão assistindo, que estão comentando. A gente vai pegar todos os comentários, a gente lê. O que não der tempo de ler aqui na edição do programa, a gente lê nas outras edições. A gente tem o programa de segunda a sexta, pontualmente às 22 horas, ou seja, 10 horas da noite. Judite aqui, ó, toda com esse calor. E a gente vai dar uma notícia, como eu tinha prometido, que nós iríamos acompanhar o caso da greve dos petroleiros. Pois bem, os petroleiros dizem que irão recorrer da decisão de ministro do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, né? E que greve continua. Pois bem, né? A Federação Única dos Petroleiros, a FUP, afirmou, né, hoje, nessa terça-feira, que irá recorrer da decisão do ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, do Tribunal Superior do Trabalho, e que a greve da categoria será mantida. Né? Ontem, né, o ministro do TST considerou a greve dos petroleiros ilegal e, atendendo a pedido da Petrobras, ele autorizou ainda que a estatal tome medidas administrativas cabíveis, como corte de salários, sanções disciplinares e demissão por justa causa, e ainda fixou multa por desrespeito. E ontem eu critiquei essa decisão, porque é uma decisão que eu também eu acredito que seja anticonstitucional, independente de seja do ministro, com todo o respeito, mas como é que você pode dar uma decisão na justiça dizendo que a greve é ilegal, sendo que ela só é legal se tiver 10% das pessoas só de greve, os 90% tem que estar trabalhando. Que greve é essa que não paralisa? Que greve é essa que não chacoalha? Então não é greve. Então isso é basicamente cercear o direito à greve. E a greve por que eu disse que acredito que essa decisão da justiça é anticonstitucional? Porque a greve é um direito. É um direito constitucional, é um direito da CLT. E essa decisão da justiça de manter 90% do efetivo inviabiliza qualquer tipo de greve. Dos petroleiros, como já inviabilizou outras vezes. Não é uma crítica a esse ministro ou a essa decisão só. Mas a gente percebe que a justiça ela sempre dá uma causa favorável ao empresário, à empresa, e sempre os trabalhadores acabam sendo ilegalizados, né? A greve é dado como algo ilegal.
E a gente tem que parar com isso no Brasil. Afinal, se não fosse os protestos, as lutas, as greves que a gente teve, a gente não tinha nem passado pelo processo de redemocratização. O que acontece é que grevista no Brasil é tratado como vagabundo, e isso tem que acabar. Porque greve é constitucional e ninguém é obrigado a ser escravo de empresa, ou perder o emprego, ou práticas trabalhistas que os trabalhadores não concordem. Tem todo o direito de fazer greve, sim. E é isso, a gente vai continuar acompanhando a situação e, de acordo com a Federação Única dos Petroleiros, a greve continua. É isso. A gente pegou o site Brasil de Fato, que é um jornal muito bacana, inclusive, ele fez um balanço da greve aí, ó. Então a gente vai colocar na tela aí, ó. Esses são os números da greve dos petroleiros até o momento, né? Então deixa eu só ampliar aqui a imagem no monitor para eu poder ler com vocês. Então, ó, 21 mil petroleiros, de acordo com a Federação Única dos Petroleiros, né? A FUP, e foi um apanhado do Brasil de Fato. Então 21 mil estão mobilizados em 121 unidades do sistema Petrobras, sendo esses 58 plataformas, 11 refinarias, 24 terminais, 8 campos terrestres, 8 termoelétricas, 3 UTGs, uma usina de biocombustível, uma fábrica de fertilizantes, que foi onde começou o movimento, né? Uma fábrica de lubrificantes, uma usina de processamento de xisto, 2 unidades industriais e 3 bases administrativas. Esses são os números da greve dos petroleiros, para quem tinha alguma dúvida de que essa greve existia. Por que a gente falou sobre essa greve existir ou não? Porque os grandes veículos de comunicação estão agora começando a veicular, porque a greve está tomando proporção. Antes disso, tratavam como se ela não existisse. E nós aqui não temos essa política, afinal, jornalismo independente, um jornalismo sério, e quer levar para você aquilo que pode te afetar, pode nos afetar. Afinal, uma greve da Petrobras pode afetar o nosso carnaval, pode afetar o combustível e direta e indiretamente os alimentos, transporte, educação, enfim, porque tudo depende, de certa maneira, de algum derivado de petróleo aqui no Brasil. E durante a semana nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Vamos avançar aqui, porque a gente tem uma situação muito preocupante para dizer que aconteceu hoje de manhã. Uma colisão entre 2 trens do metrô de Recife deixa dezenas de feridos e paralisa a linha do centro. Gente, olha só, essas foram imagens que rodaram pelo WhatsApp, que a gente recebeu aqui também. Então algum usuário fez essa imagem logo após a batida de 2 trens. Vamos ver aí. Você está vendo aí o pessoal descendo do trem, né? As portas ainda não tinham sido abertas dessa composição. Aí as pessoas estavam saindo pela cabine do maquinista. São trens muito parecidos, acho que são os mesmos modelos que andam aqui em São Paulo, né? Então 2 trens da linha centro do metrô de Recife colidiram nesta terça-feira na estação Ipiranga, segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, que opera, né, o sistema. A Secretaria de Saúde de Pernambuco apontou que 60 feridos foram levados para unidades estaduais. Outros 8 foram levados a outros locais. E a linha centro está paralisada até meio-dia 10, sem previsão de retorno. Né? Olha só que vídeo impressionante. Várias pessoas. Não foi uma batida muito forte, né? Você pode perceber que os trens continuam. A gente tem outro VT aí, ó, vou colocar em seguida. Ó, aí a gente vai ver o estrago por dentro dos trens. Olha só, chega a ser impressionante essas imagens, gente. Ó, presta atenção aí. Você que está ouvindo o Fato Brasil, abre o vídeo aí para você dar uma olhada. Olha só. Olha aquela parte que fica aquela sanfona entre os vagões, como aconteceu. Por isso que eu vivo falando para as pessoas não sentarem na sanfona do trem, porque se acontecer alguma coisa, as primeiras pessoas que morrem são aquelas, né? Isso porque a batida ela não foi violenta, hein, gente? Ela foi uma batida já em baixa velocidade. Né? Olha só as coisas que caíram. Você viu que desmontou partes da parede do trem, né? Assim, foi um susto com alguns feridos. Não existe feridos graves, né? Até essa é a última informação que a gente recebeu aqui. Então foi mesmo um grande susto, naturalmente que uma batida não é uma coisa pequena, não é diminuindo a coisa, mas realmente foi um susto muito grande. Ó, tá aí as 2 composições. Ao que tudo indica, um trem estava parado na estação, né, quando o outro chegou e ocorreu a colisão. Segundo a CBTU, por volta das 7 horas da manhã. Ou seja, os trens estavam lotados por causa da hora de pico. Olha aí os trens onde aconteceu a batida, tá vendo? Ó? Nossa, é preocupante isso, gente. Essas imagens são do WhatsApp que foram enviadas pra gente. Alguns usuários fizeram essas imagens aí pra gente e mandaram.
E aí, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, relatou ter retirado todas as vítimas dentro das composições. Além dos socorridos para as unidades estaduais, o SAMU levou 2 pessoas para a Policlínica de Afogados e 2 para hospitais particulares, tá? Então, fica aí essa informação. E a gente ainda está se investigando qual foi a causa do acidente. E nós vamos trazer mais informações nas nossas redes sociais e também durante a semana aqui no Fato Brasil. Vale lembrar que ninguém morreu e que só teve pessoas feridas, mas pelo visto não foram feridos com gravidade. Para as pessoas um grande susto, né? Para a companhia tem que se averiguar, porque se fosse em alta velocidade seria uma tragédia. 7 horas da manhã, o metrô lotado, horário de pico, as pessoas indo para o serviço e os 2 trens batem na estação. E a sinalização, o que será que aconteceu? Nós vamos continuar acompanhando e vamos trazer as informações para você durante a semana aqui no Fato Brasil. Aí agora, eu vou fechar o programa, né? Hoje o programa foi mais rápido, mas eu vou fechar um programa e eu quero saber a sua opinião. Vai mandando aí pra gente na nossa rede social, tanto no YouTube como no Facebook, ou através do nosso site. A gente tem nossos canais de comunicação e você pode entrar com a gente e eu leio as notícias no final, eu leio os seus comentários. Se eu não ler hoje, eu leio no próximo programa, não tem problema. O Bolsonaro insulta a repórter da Folha de São Paulo. Pois é, eu vou mostrar o momento em que ele faz o insulto. Vamos lá? Pode rodar aí. E o depoimento do River, né? Hans River. Hans River, foi final de 2018 para o Ministério Público. Ele diz do assédio da jornalista dele. Ela queria um furo. Ela queria dar um furo. A qualquer preço contra mim. Não é montagem, não. Isso aconteceu. Você acredita que é o presidente do Brasil falando isso para uma repórter? Machista, escroto, né? No mínimo. Pois o Jair Bolsonaro desceu do nível, né? Na narrativa, de acordo com o país, desceu o nível em sua narrativa agressiva. Falando bonito. A forma escrota que o presidente acabou de mencionar a repórter da Folha de São Paulo. Furo é o termo jornalístico, né, um jargão de uma exclusiva. Isso é um furo. Então, quando a gente dá uma notícia exclusiva, a gente está dando um furo de reportagem. E aí, ele, eu vou reler a frase aqui. Ela queria um furo. Ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim. Palavras do presidente da República. Essa frase é uma frase que é forte candidata a ser a frase da semana na sexta-feira. Assim como o ministro da Economia falou na semana passada sobre as domésticas. Mas toda semana a gente tem uma declaração, no mínimo escrota, de algum membro do governo e agora do próprio presidente. E essa não foi o primeiro ataque que ele fez às jornalistas da Folha de São Paulo. Essa jornalista, se não me engano, já tinha feito outro ataque antes. E a jornalista no geral, né, a imprensa no geral. Aí ele disse rindo isso a um grupo de simpatizantes em frente ao Palácio da Alvorada, que riram também. Compartilhando da escrotidão que o presidente falou. Você não se sente envergonhado? Eu me sinto, sabia? De dizer que uma pessoa dessa, que é capaz de falar uma coisa dessa de uma jornalista, é presidente da República. Não, gente. Não é aquele tio aposentado que não sabe de nada. Não é aquela pessoa que é iletrada. É o presidente da República. É o representante. É o nosso chefe de Estado. Falando essa barbaridade. Falando... Eu não tenho palavras, porque senão a gente desce no mesmo nível. A vontade é de falar outra coisa. Mas por respeito a você que está me assistindo, como que eu vou falar uma situação dessa? Eu realmente não acredito que o nosso país vai ter qualquer tipo de avanço em qualquer área com um presidente com esse tipo de atitude e com esse tipo de pensamento escroto. Porque antes de ser machista, antes de ser preconceituoso, antes de ser qualquer coisa, é escroto. E pode falar o que for. Não é possível que uma pessoa, que um político, representante da nação, fale uma coisa dessa e saia impune.
Tinha que ter um tipo de punição para esse tipo de coisa. Porque não é só o Bolsonaro falando. Ali tá falando como presidente da República, dando uma entrevista para um monte de gente ali, coletiva, um monte de microfone. Não é no seu ambiente particular, que já seria nojento por si só, falando isso num ambiente qualquer. Mas estando em coletiva, estando em público e sendo o presidente da República, no mínimo, tinha que haver uma punição. Faça-me um favor. Aí vão me chamar de petista depois porque eu falei isso. Vai pro inferno também. Pronto. Acha que eu sou... que só porque eu não concordo com o governo do Bolsonaro em muitas coisas, porque até agora não vi uma coisa boa desse governo, aí vai me chamar de tudo, que eu não sei o quê, nós somos vendidos, que a imprensa, que a esquerda e que o inferno... Vai pro inferno então, pronto. Já falo assim. Tem um monte de gente que vem encher meu saco aqui, às vezes, falando porque... Não, que você não pode falar do governo, você não pode se posicionar contra o governo. Como que a gente não se posiciona com uma situação dessa? Me explica você de casa. Como que a gente pode não se posicionar? Desculpa, não sei se é William Bonner. O presidente falou isso em tom jocoso, em tom insultivo. Não dá. Não dá. Aqui não dá. E há 10 anos eu tenho o Fato Brasil no ar, quase 10 anos. 2021 vai fazer 10 anos do Fato Brasil. E há 10 anos você sabe que aqui a opinião é na lata. Sem medo de cara feia. E é isso. E é infelizmente com essa escrotidão, né, dita, que eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta, pontualmente às 22 horas. Desculpa, aliás, desculpa não, quem tem que pedir desculpa é o Bolsonaro. Mas desculpa o tom, desculpa que a gente tem que terminar o programa assim, mas não tem como a gente ignorar o que o presidente falou hoje. Até amanhã, pessoal. 22 horas em ponto, estamos aí. Tchau.